Você vai comprar uma parafusadeira e começa a aparecer um monte de número na sua frente. 12 volts, 18 volts, 20 volts, 40, 60, 80 newtons metro. Bateria de 2, 4, 5, 6 amperes. Motor brushless, impacto, duas velocidades. E aí vem a pergunta: o que realmente importa na hora de escolher uma parafusadeira? Porque uma máquina ter um número maior na caixa não significa necessariamente que ela seja melhor para você. E nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma simples, clara e definitiva o que significam essas especificações e, principalmente, o que você deve olhar antes de gastar o seu suado dinheiro. Porque dependendo do seu uso, uma parafusadeira mais barata pode atender perfeitamente. Mas dependendo do trabalho, economizar na ferramenta errada pode sair bastante caro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta de ferramentas? Você quer entender mais desse universo? Sempre que precisar de uma ferramenta, quer recorrer a uma fonte confiável? Então, não se esquece, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Sempre que sair um vídeo novo, você vai receber ele em primeira mão. Antes de falar de torque, bateria ou voltagem, tem uma coisa que a gente precisa entender. Não escolha uma ferramenta olhando apenas para os números da ficha técnica. Dois fabricantes podem anunciar máquinas com especificações bem parecidas, mas isso não significa que elas terão o mesmo desempenho na prática. Construção de ferramenta, qualidade do motor, a eletrônica, bateria, engrenagens, o controle de qualidade, tudo isso vai interferir no resultado final. E tem outro detalhe: você precisa saber o que pretende fazer com a ferramenta. Uma pessoa que monta móveis ao final de semana tem uma necessidade completamente diferente de um profissional que usa a ferramenta o dia inteiro, todos os dias. Então, antes de perguntar qual a melhor parafusadeira, a pergunta correta que você deve fazer é: qual a melhor parafusadeira para o meu uso? Provavelmente, uma das primeiras coisas que você vai ver em uma ferramenta é a voltagem da bateria. Pode ser apresentado 12 volts, 18 volts, 20 volts. Às vezes aparece até 21 volts, 24 volts e, em alguns casos, 30 volts. E aqui a gente tem uma confusão muito comum. Voltagem maior não significa automaticamente que a ferramenta tem mais força. Ela faz parte do projeto elétrico da ferramenta, mas não serve sozinha para dizer qual é a máquina que tem melhor desempenho. Inclusive, aquele famoso debate que existe entre 18 volts contra 20 volts, muitas vezes ele fica só por uma questão de tensão da bateria que está sendo apresentada do que uma diferença gigantesca entre duas tecnologias. Então, você não deve escolher uma ferramenta simplesmente porque está escrito 20 volts, em letras bonitas e chamando a sua atenção. Olhe o conjunto completo. Olhe o motor, a bateria, o torque, a construção da ferramenta e, principalmente, qual o tipo de trabalho você deseja executar com aquela ferramenta. E agora chegamos em uma das especificações que chama muita atenção: o torque. Normalmente ele aparece em newton metro. Você vai ver a sigla N maiúsculo M minúsculo. De uma forma bem simples, torque está relacionado diretamente à capacidade da ferramenta para produzir força de rotação. Por isso que a gente encontra vários anúncios falando 40 newtons, 60 newtons, 80 newtons e pode aparecer até números maiores do que esse. Só que existe uma armadilha. O consumidor começa a pensar: se essa ferramenta tem 80 newtons e aquela ali tem 60, então o 80 é melhor. Não necessariamente. O torque é importante, principalmente em trabalhos mais exigentes. Parafusos maiores, materiais mais resistentes, situação que a ferramenta precisa vencer uma resistência maior. Mas uma ferramenta extremamente forte pode ser completamente desnecessária para alguém que só quer montar um móvel, instalar uma prateleira ou fazer pequeno serviço doméstico. Por isso, não compre somente porque o torque é maior e você nunca vai usar esse tipo de torque.
E agora a gente tem que falar de uma peça que muita gente deixa sempre na mesma posição e não sabe usar, ou talvez não saiba nem para que sirva. É o seletor de torque. É aquele anel numerado que fica ali próximo do mandril, na parte da frente da parafusadeira. Ele existe justamente para controlar o momento em que a embreagem da ferramenta vai limitar a força que ela transmite para o parafuso. Na prática, isso ajuda muito quando a gente está parafusando. Imagine um montador de móveis de MDF. Se você usar força demais, você vai afundar o parafuso, vai danificar o material ou, em alguns casos, até espanar a cabeça do parafuso. Com a regulagem correta de torque, você consegue trabalhar de uma maneira muito mais controlada. Então, aquela sequência de números não representa velocidade de forma alguma. Ela está relacionada ao ajuste da embreagem para o trabalho de parafusamento. E aprender isso vai fazer a diferença na sua utilização diária. E outra coisa que é bastante comum da gente encontrar nas parafusadeiras é uma chave seletora na parte de cima, escrito 1 e 2. E aqui também existe bastante confusão. De uma forma geral, a primeira marcha trabalha com a rotação menor e maior capacidade de te entregar torque. É interessante para parafusar e trabalho que exige mais força e controle. Na segunda, você tem maior rotação. Ela normalmente é mais adequada para perfuração e situações em que a velocidade de fato é importante. Pensa como uma transmissão. Não existe uma marcha de um carro que seja melhor do que a outra. Existe marcha adequada para aquilo que você está fazendo. Por isso, quando você for testar uma ferramenta, não basta apenas apertar o gatilho e ver se ela gira rápido. Você precisa entender como aquela transmissão foi projetada para trabalhar. E agora vamos falar de um número que confunde muita gente: ampere e hora. Ele é representado pelo número, seguido da letra A maiúsculo, H minúsculo. Você vai encontrar baterias de 2, 4, 5, 8 amperes e por aí vai. De uma forma bem simplificada, esse número está relacionado principalmente à capacidade da bateria. Uma bateria de maior capacidade ela tende a conseguir fornecer energia por muito mais tempo, obviamente considerando as condições compatíveis. Então, cuidado com uma interpretação que é muito comum. Ampere e hora não deve ser tratado simplesmente como potência da ferramenta. Uma bateria maior também ela pode mudar o peso, o tamanho e o equilíbrio da máquina. E dependendo do sistema e da demanda da ferramenta, a capacidade e a construção do pack também podem influenciar como ela sustenta cargas elevadas. Por isso, pensa da seguinte forma: para serviço leve, uma bateria menor pode deixar a ferramenta muito mais agradável. E para trabalhar durante horas, a autonomia ela passa a ser algo muito importante. Uma palavra que virou praticamente um argumento de vendas é a palavra brushless. Brushless significa que a gente está falando de um motor sem escova de carvão. Nos motores tradicionais com escova, existe contato mecânico fazendo parte do funcionamento do motor. Já no brushless, o controle eletrônico assume esse papel de comutação. Isso pode trazer vantagens bem importantes: melhor eficiência, menor necessidade de manutenções relacionadas às escovas de carvão, menor desgastes dos componentes e possibilidade de ter o projeto mais compacto e com mais eficiência. Mas tem uma coisa que é muito importante: o brushless ele não transforma automaticamente uma ferramenta ruim em uma ferramenta boa ou profissional. Uma ferramenta é um conjunto. Motor bom, com uma bateria ruim, uma eletrônica ruim ou uma transmissão ruim, continua sendo um conjunto bem problemático. Então, brushless é uma característica interessante. Mas não compre uma ferramenta apenas porque está escrito brushless. Olhe o todo. Outra palavra que vende bastante ferramenta é a palavra impacto. Mas a gente precisa entender de fato o que é impacto em uma furadeira ou em uma parafusadeira. Uma furadeira com a função impacto, o mecanismo ele adiciona uma ação de percussão durante a perfuração, ou seja, durante a rotação. Isso vai ajudar em determinados materiais, como alvenaria, concreto.
Só que isso não transforma a sua ferramenta automaticamente em um martelete. São ferramentas completamente diferentes para funções diferentes. Então, se você precisa fazer um furo ocasional em uma parede, em uma viga, uma furadeira com a função impacto vai resolver bem. Agora, se seu trabalho ele envolve concreto pesado, remover uma cerâmica ou até quebrar, talvez a ferramenta que você está precisando é um martelete. Tem uma peça que todas as parafusadeiras e furadeiras elas têm em comum e que você usa essa peça absolutamente por todo o tempo que estiver usando a sua ferramenta. O nome dessa peça é mandril. É aquela peça que fica bem na frente da sua ferramenta e que você coloca o bit ou a broca nela. Esse mandril ele pode ser apresentado de aço, de plástico, com aperto rápido, aperto com chave. Tem vários tipos, né? Uma máquina ela pode ter uma ficha técnica impressionante, impecável, mas se o conjunto tiver alguma folga, uma baixa precisão, você vai perceber isso trabalhando. Então, um mandril de qualidade é essencial. Isso não aparece de uma forma muito clara quando você vê uma ficha técnica ou as especificações da ferramenta. É preciso dar uma olhada e escolher a ferramenta com o melhor mandril para o seu uso. E agora a gente chega em uma das decisões que pode ser até mais importante do que escolher a própria parafusadeira ou furadeira que você está olhando agora, que é a bateria que você está comprando junto com ela, no kit, o que vem junto com o kit que você está adquirindo. Porque quando você compra a sua primeira ferramenta a bateria, você pode estar entrando em um ecossistema de uma marca. Depois que você compra a primeira ferramenta, vem uma esmerilhadeira, vem uma serra, uma chave de impacto, um soprador, enfim, qualquer outra ferramenta que você possa a vir a comprar no futuro. Se todas elas utilizarem a mesma plataforma de bateria, você não vai ficar precisando comprar baterias e carregadores toda vez que você quiser uma nova ferramenta. Você compra a ferramenta de maneira solo, que vai sair inclusive mais barato. Foi pensando nisso que a gente fez aqui no canal um vídeo inteiro explicando o que é ecossistema de bateria. Vale a pena você conferir. Porque dependendo do seu objetivo, você não está escolhendo somente uma ferramenta. Você está escolhendo as suas próximas 5 ou 10 ferramentas. Vale a pena ficar de olho nisso. Então agora a gente chega em uma pergunta que é inevitável. Vale a pena comprar uma parafusadeira barata? Minha resposta de forma direta e clara é: depende. Depende muito. Depende do seu uso. Imagina a seguinte questão: uma pessoa que vai montar um móvel, usa uma ferramenta de forma esporádica ou até doméstica, instala uma prateleira, faz um pequeno reparo, eventualmente ela usa a ferramenta. Uma máquina de entrada, nesse caso, pode fazer total sentido. Agora, do outro lado, a gente tem aquele camarada que é profissional. A ferramenta ela vai trabalhar o dia todo, ela cai, ela esquenta, descarrega a bateria, volta para o carregador. E no dia seguinte começa tudo de novo. Nesse cenário, a gente não está comparando apenas torque, a gente está comparando durabilidade, está comparando bateria, assistência técnica, disponibilidade de peça, ergonomia e, principalmente, uma ferramenta que não pode deixar o profissional parado. Por isso, comprar apenas preço pode ser uma comparação completamente injusta, depende muito do seu uso. Se eu fosse comprar uma parafusadeira hoje, se eu estivesse no seu lugar analisando aí todas as ofertas que tem no mercado, eu ia seguir mais ou menos essa ordem que eu vou passar para você. Primeiro, qual o trabalho que eu vou fazer com essa ferramenta? Ela é para uso doméstico, hobby ou eu sou um profissional? Segundo, eu já tenho alguma bateria de alguma marca? Se tiver, ok, segue no mesmo ecossistema se fizer sentido. Se não, dá uma olhada no ecossistema da marca para saber se você vai continuar nele depois das próximas ferramentas. Terceiro, qual é o torque que eu realmente preciso? Não o número que fica bonito na embalagem, mas o que eu preciso de fato. Quarto, eu preciso realmente da função impacto? Quinto, qual autonomia eu preciso de uma bateria? Uma bateria pequena resolve ou eu vou trabalhar durante horas? Sexto, brushless realmente faz sentido dentro do meu orçamento e do que eu preciso? E finalmente,
Eu vou dar uma olhada na qualidade de construção, na garantia, na assistência técnica, na disponibilidade de novas baterias caso eu precise, na reputação daquele produto e daquela marca. Preço entra, com certeza, na decisão, mas ele não deve ser a única coisa que você deve analisar. E no final das contas, a gente pode dizer uma coisa: não existe uma única parafusadeira ou furadeira que é perfeita para todo mundo, que está no Olimpo das ferramentas. O que existe de fato é a ferramenta que faz sentido para o seu trabalho, para a sua necessidade, para o seu orçamento. Quando a gente entende coisas como torque, voltagem, amperes-hora, impacto, brushless, ecossistemas de bateria, vai fazer você entender de uma forma mais direta. E você não vai ficar dependendo aí de que diz uma propaganda. Agora eu quero saber de você. Qual que é a furadeira ou a parafusadeira que você usa hoje? Coloca aí nos comentários a marca e o modelo dela e, principalmente, você compraria ela de novo, dessa marca, desse modelo? Isso aí vai ajudar muita gente que está pesquisando nesse momento a fazer a próxima escolha de ferramenta. E se você gosta de ferramentas, testes reais, unboxings, conteúdos técnicos explicativos de uma forma simples, se inscreve aqui no canal porque tem muito teste vindo por aí. Até o próximo vídeo.